Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Bom, como vocês bem sabem, na física newtoniana, uma das principais leis é a segunda lei da mecânica, né? Bom, nessa segunda lei ela fala que a soma das forças que atuam numa partícula é responsável pela variação do momento dessa partícula. Bom, o que a gente vai querer fazer agora vai ser tentar encontrar uma equação que, por um lado, que ela seja consistente com os dois postulados da relatividade restrita, ou seja, que ela possa ser escrita em termos de tensores de Lorentz, e que, além disso, que a parte espacial dela, quando a gente vai para baixas velocidades, a gente recupere a segunda lei da mecânica, né? Bom, a partir de tudo que a gente falou nessas últimas aulas, uma proposta natural para isso seria a seguinte. A gente poderia escrever uma equação dessa maneira. Quer dizer, no lugar do momento linear, a gente coloca o quadrimomento, e no lugar da derivada temporal, a gente coloca a derivada com relação ao tempo próprio. E aí a gente sabe, o quadrimomento é um quadrivetor de Lorentz, e a derivada do quadrimomento com relação ao tempo próprio continua sendo um quadrivetor de Lorentz, né? E aqui desse lado esquerdo dessa equação, esse f caligráfico, por definição, ele vai ser um quadrivetor que a gente vai chamar ele de quadriforça, ou mais precisamente aqui seria uma quadriforça resultante, né? Então, onde esse Fmi é chamada de quadriforça. Tá legal? Então, vamos ver agora quais são as componentes vamos escrever essa equação em termos de componentes, né? E para fazer isso, eu primeiro vou reescrever aquela equação da seguinte maneira. A gente pode fazer aqui uma regra da cadeia e escrever essa equação dessa forma. E a gente já viu que a derivada do tempo com relação a um tempo próprio é gama. Tá legal? Bom, aí a partir daqui a gente pode realmente ver as componentes, reescrever essa equação em termos de componentes. Então a gente vai ter o seguinte. A gente sabe que a componente zero do Pmi é a energia relativística dividida por C. E a componente espacial do Pmi é o momento relativístico. Tá certo? Então a gente fica com essas componentes. Agora, considerando o que a gente sabe da mecânica newtoniana, como eu acabei de falar, a gente sabe que a variação do momento está associado às forças, ao somatório das forças que atuam numa partícula. Então a gente vai continuar usando isso, né? Que o que causa essa variação do momento, aqui é o momento relativístico, mas mesmo assim, o que causa tanto a variação do momento tradicional, mv, quanto o do momento relativístico, o que causa isso a gente considera que é a soma das forças que atuam numa partícula, né? Então, se a gente considerar
que a soma das forças que atuam numa partícula que é responsável pela variação do momento com relação ao tempo, né? E aqui, esse F aqui, quer dizer, da mesma maneira que esse P, a gente chama, esse P é o momento relativístico, então, nessa equação aqui, mais geral, digamos assim, a gente denota esse F daqui como a força relativística, ou a força relativística resultante que atua na partícula, né? Onde F é chamada da força relativística resultante. Tá legal? Então, aquela equação ela vai poder ser reescrita dessa maneira daqui. Então, a gente vai ter, bom, a primeira, a parte lá, componente zero não muda. E para a parte espacial, no lugar dessa derivada, a gente coloca o F. Bom, aí você poderia perguntar, qual é o significado físico dessa componente zero? O que significa isso aqui? Então, para a gente responder isso, deixa eu antes mostrar que esse F ele satisfaz um vínculo, né? E para fazer isso, vamos considerar o caso particular que a gente considera que a massa de repouso é constante, né? Porque, digamos, você tem situações particulares em que a mesma massa de repouso não é constante, como, por exemplo, quando você tem um foguete. Um foguete ele vai perdendo matéria com o tempo, né? Se o foguete está voando no espaço, né? Ele vai queimando combustível e aí a massa de repouso do foguete, enquanto o foguete está sendo acelerado, ela não é constante, né? Mesmo, como eu falei, mesmo a massa de repouso nem sempre é necessariamente constante. Mas vamos considerar o caso em que a massa de repouso é constante, que é o que acontece na grande maioria dos casos, né? Então, no caso particular, então, se o m é constante, o que acontece é que essa equação aqui, aqui você sabe que aqui é m vezes a quadrivelocidade, mas aí o m vai poder sair para fora da derivada, né? E aí aquela equação ela vai poder ser reescrita dessa maneira daqui. Onde essa derivada aqui é o que a gente chamou da quadriaceleração. Ok? Bom, aí a gente pode tomar o produto escalar dessa equação pelo UMI. E aí vai ficar do lado direito o produto escalar do alφ-mi com u-mi. Mas a gente já calculou isso e a gente viu que isso é zero, né? Isso aqui é zero. Então, daqui a gente conclui que o produto escalar do F com u-mi também é zero, nesse caso, quando a massa é constante, né?
Então a gente tem esse vínculo que essa quadriforça tem que satisfazer, e aí, como consequência, a gente vai ter o seguinte: a gente viu que as componentes do F, a gente calculou agora, essa aqui que eram as componentes do F. E por outro lado, a gente viu algumas aulas atrás que as componentes da velocidade era gama C e gama V. Então, a gente agora, sabendo essas componentes, a gente pode calcular explicitamente esse produto escalar. Quer dizer, a gente sabe que ele é zero, né, mas vamos escrever explicitamente esse produto, né? Quanto que é esse produto? A gente viu que sempre o produto escalar de dois quadrivetores é o produto das componentes zero menos o produto escalar da parte espacial, né? Então, daí a gente vai ter o seguinte: esse produto escalar vai ser o produto dessas componentes zero Bom, aqui a gente vai ter o C cancela com C. E depois eu vou ter menos o produto escalar desses trivetores, né? Que vai me dar, então, gama com gama da gama quadrado, produto escalar de F com V. E bom, e a gente viu que esse produto escalar tem que ser zero. Então, daqui a gente obtém essa equação aqui. E bom, eu posso passar esse termo aqui para o outro lado, cancelar o gama quadrado. Então, a partir dessa equação, a gente conclui que a derivada do E com relação ao tempo, a derivada da energia relativística com relação ao tempo, é igual ao produto escalar do F com relação ao V. Agora, se vocês lembrarem lá da física 1, o que é o produto escalar da força que atua numa partícula, a força resultante que atua numa partícula multiplicada pela velocidade dessa partícula? Isso é o que a gente chama da potência instantânea, né? Então, isso aqui é a potência instantânea. Portanto, a gente vai poder reescrever também esse termo daqui em termos dessa força relativística, só substituir essa derivada por esse produto escalar, né? Então, a gente vai ter que as componentes dessa quadriforça, como eu falei aqui, no lugar dessa derivada, eu coloco esse F escalar V. Então, vai ficar gama sobre C F escalar V como componente zero. E a parte espacial vai ser gama vezes o que a gente chama da força relativística. Então, a gente pode escrever o F, bom, ou dessa maneira, ou então, bom, dessa outra maneira, né? Tem essas... então, deixa eu colocar aqui... tem essas duas maneiras como você pode escrever essa expressão. Tá legal? Bom, agora,
a gente tem algumas propriedades curiosas dessa força, né? Então, vamos ver que ao contrário do que acontece no caso newtoniano, sempre quando você aplica, eu tenho, não sei, uma partícula e eu aplico uma força num determinado sentido, a força resultante que está atuando numa partícula é no sentido e direção, né? A partícula vai ser acelerada no mesmo sentido e direção, né? Já no caso relativístico, isso não é necessariamente verdade. Vamos ver que de fato isso nem sempre é verdade. E quando que isso acontece, né? Que essas duas coisas são paralelas, né? Mas no caso mais geral, a aceleração que a partícula sente não é necessariamente paralela à força relativística que está atuando nela, né? Então, se a gente usa essa relação daqui, que a gente viu há algumas aulas, né, entre entre o momento relativístico e a energia relativística de uma partícula com massa, a gente tem o seguinte: a partir dessa expressão, a gente pode derivar essa expressão. Então a gente deriva com relação ao tempo. Bom, a gente, como eu já falei antes, a derivada disso aqui com relação ao tempo é a nossa força relativística, a resultante das forças relativísticas que atuam na partícula. E, por outro lado, quando a gente deriva isso aqui com relação ao tempo, o que vai dar? Então, eu posso primeiro derivar o E com relação ao tempo. E depois a gente pode derivar o F com relação ao tempo. Agora, essa derivada do E com relação ao tempo foi o que a gente deduziu agora há pouco, que é esse produto escalar aqui, né? Então vai ficar 1 sobre C quadrado F escalar V, que multiplica o vetor V. E depois a gente vai ter, bom, a derivada, esse V é a velocidade tradicional, né? E a derivada da velocidade com relação ao tempo é a aceleração, né? Por outro lado, essa energia relativística, a gente pode reescrever ela da seguinte maneira. Então, a energia relativística é mc² dividido por raiz de 1 menos v² c². Então, aqui o c² cancela com c², né? Aqui faltou... e aí a gente pode escrever o seguinte, eu passo esse termo para o outro lado e a gente pega o seguinte, a gente pega aqui a massa da partícula vezes a aceleração dividido por raiz de 1 menos v² c² é igual a quê? Vai ser igual a essa força relativística menos esse termo daqui. Tá legal? E aí vocês veem o seguinte, quer dizer, o A, quer dizer, aqui do lado direito, além da força relativística, tem esse outro termo que ele está apontando na direção do vetor velocidade da partícula, né? Então, daqui a gente conclui que o A ele não é necessariamente sempre paralelo ao F.
depende do que acontece com esse termo aqui, né? Pelo fato de eu ter esse termo aqui extra, isso faz com que a aceleração que a partícula sofra nem sempre seja paralela à força, a resultante da força relativística que está atuando na partícula, né? Então, em que situações que a gente tem que o A vai ser paralelo ao F, né? Então, a gente vai ter o seguinte: teremos A paralelo a F em 3 situações. É claro, se a gente tiver esse termo aqui sendo zero, aí tudo bem, aí o A vai ser paralelo ao F, né? E esse termo aqui C0, você pode ter, ele pode acontecer em 2 situações. Ou esse produto escalar aqui é zero, ou o V é zero, né? Então, a gente pode ter que o produto escalar da força com a velocidade é zero, ou seja, isso é uma situação em que a velocidade está sempre perpendicular à força, né? A segunda situação no caso quando, digamos que o objeto está saindo do repouso e aí o V é zero. E a terceira possibilidade é que, digamos, que esse termo aqui não precisa ser necessariamente sempre zero, né? A terceira possibilidade é quando esse vetor V é paralelo a F, né? E aí tudo bem, aí o A, quer dizer, se esse vetor é paralelo a esse, o A vai ser paralelo ao F, né? Então, se o V é paralelo ao F. Então, essas são as 3 situações. Então, deixa eu colocar aqui, essa daqui de cima implica que a força, bom, deixa eu também colocar em termos do V, né? O V perpendicular ao F. Então, só nessas 3 situações que o A vai ser perpendicular, vai ser paralelo a essa força relativística que está atuando na partícula, né? Isso é algo, bom, que é bastante curioso, né? Que não é o que a gente está acostumado na física newtoniana, né? Bom, então tá. Então, com isso aqui eu acabo a teoria digamos, da mecânica relativística, né? Vamos fazer agora alguns exercícios só para praticar um pouquinho o que a gente viu nessas últimas aulas. Então, na aula passada, por falta de tempo, eu ia fazer 2 exercícios, mas só consegui fazer um. Então, deixa eu fazer mais um exercício para a gente aplicar aquelas ideias sobre o referencial centro de momento, né? Então, vamos considerar o seguinte problema. Bom, então, lendo aqui o enunciado fala que considere um referencial, que a gente chama de referencial centro de momento, onde um próton de massa m e energia é lançado de encontro a um outro próton que também tem mesma energia e, claramente, também mesma massa, né? E ele está movendo no sentido contrário, né? Então, isso é o que acontece, por exemplo, lá no LHC, né? Que aí você tem os prótons, cada um girando em sentidos opostos, né? E aqui, no caso, eles têm a mesma energia e aí colidem, né? Nessa situação. E aí é óbvio, como eles têm a mesma energia,
significa que em módulo eles têm o mesmo momento relativístico, né? Mas está em sentido oposto, né? Então quer dizer que a soma dos momentos relativísticos é zero, que é o que define o referencial centro de momento, né? Agora, aqui no enunciado ele fala que para a gente agora considerar essa mesma colisão, mas vista no chamado referencial do laboratório, onde nesse referencial um dos prótons está parado. E ele pede para a gente determinar qual será a energia E' do próton em movimento nesse referencial do laboratório em função da energia que ele tem no referencial centro de momento. Tá? Então, vamos primeiro escrever o quadrimomento total do sistema visto nos dois referenciais, né? Então, o quadrimomento total, primeiro no centro de momento, então eu vou colocar aqui um P maiúsculo para denotar o quadrimomento total. E o quadrimomento total no centro de momento vai ser o quê? A componente zero é a energia total, que é a soma da energia dos dois. E mais E é 2E, então é a energia total dividido por C, né? E o momento relativístico total é zero, né? Como eu já falei agora há pouco, né? Bom, já no referencial no referencial do laboratório, quais são as componentes do momento total? Então, a componente zero é a energia total dividido por C, e aqui eu tenho um próton em movimento com uma energia que ele falou que é E', e o outro próton está parado. Então, a energia dele é a energia de repouso, que é a massa dele multiplicado por C quadrado. E, bom, tem que ser essa energia total dividido por C. E qual que é o momento total do sistema? É o momento só do próton em movimento. E digamos que esse momento relativístico, eu vou chamar de P'. Tá legal? Agora, o que a gente viu na aula passada é que, claramente, aqui você vê bem explicitamente que esses momentos aqui, eles não são iguais, porque é o momento total do sistema visto em referenciais diferentes, e esses momentos eles são relacionados por uma transformação de Lorentz, né? Então, digamos, os momentos não são iguais, mas porque eles não são invariantes, o momento é um quadrivetor, e um quadrivetor não é invariante por uma transformação de Lorentz, né? Mas o Pmi ele é um invariante. Pmi é um escalar de Lorentz. E aí ele tem exatamente, pelo fato dele ser invariante, e a gente relaciona os dois referenciais por uma transformação de Lorentz, esse Pmi ele não muda por uma transformação de Lorentz, né? Então a gente vai ter que o Pmi no referencial centro de momento tem que ser igual ao Pmi no referencial do laboratório. Aí agora escrevendo explicitamente quanto vale cada um desses produtos escalares, né? Então, o Pmi para o centro de momento vai ser essa componente aqui ao quadrado menos o zero, né? Então vai ficar 2E sobre C ao quadrado. E aqui para o laboratório eu vou ter isso aqui ao quadrado menos isso aqui ao quadrado, que é assim que a gente pega o produto escalar.
né? Eu já vou simplificar, então, eu já tenho aqui, nesse termo, eu vou simplificar esse c quadrado com esse c, né? Então, a gente pode escrever aquele termo dessa maneira, tudo isso ao quadrado, menos o p ao quadrado, né? Agora, abrindo esse quadrado aqui, a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar m quadrado c quadrado mais 2 vezes e sub c mc mais, desculpa, linha sub c tudo ao quadrado, né? E depois a gente vai ter menos p' ao quadrado, né? Isso, digamos, do lado direito. Do lado esquerdo eu vou ter lá 4 vezes e quadrado c quadrado, né? Agora a gente pode fazer algumas simplificações, né? Então lembra que, de maneira geral, a gente tem o seguinte, para uma partícula, eu tenho lá Pmi, por um lado, a gente viu que Pmi sempre ele é a massa da partícula ao quadrado c quadrado, e por outro lado, o produto escalar do Pmi com Pmi é a componente 0 ao quadrado menos o p ao quadrado. Isso para qualquer partícula, né? Então, em particular, para esse próton visto lá no referencial, do laboratório, aqui eu tenho exatamente essa mesma combinação. Isso aqui vai ser a massa do próton ao quadrado c quadrado, né? Então, essa combinação aqui é m quadrado c quadrado, né? E aí você vê que, bom, esse termo junta com esse, então isso aqui desaparece, vai me dar um 2 aqui na frente, né? Eu posso simplificar esse c com esse c, né? Eu posso também dividir tudo isso aqui, primeiro dividir tudo por 2, né? Então eu divido aqui por 2, aqui vai me dar um 2 aqui na frente, e divido também tudo por m. Então esse m aqui some, esse quadrado aqui some, e aqui vai ficar dividido por m, né? Então, no final das contas, o que eu quero saber é o E', né? Então, o E', ele vai poder, ele é escrito da seguinte maneira. Então, ficou esse termo daqui, e esse outro termo vai para o outro lado mudando o sinal, né? Então, fica 2e quadrado sobre mc quadrado menos mc quadrado, né? Então, essa é a expressão que relaciona a energia do próton vista no laboratório com a energia do próton vista no referencial centro de momento. Vamos escrever isso em termos de energia cinética, né, que acho que é mais interessante, né? Então, em termos de energia cinética, lembra que sempre a energia de uma partícula, a energia relativística é mc quadrado mais a energia cinética, né? Então, usando isso para os dois referenciais, né? Então, usando isso, a gente vai ter, aqui no lado esquerdo, a gente vai poder reescrever dessa seguinte maneira, onde o T' é no referencial do laboratório. Aí depois vou ter 2 vezes, eu vou ter, no lugar do E, eu coloco essa mesma combinação, mas agora é o T no centro de momento, menos mc quadrado, né? E aí daqui a gente vai ter o seguinte, aqui, desculpa, faltou o quadrado aqui, né? Então fica 2 sobre mc quadrado. Daqui eu vou ter um t quadrado mais 2 vezes mc quadrado t mais m ao quadrado c à quarta menos mc quadrado, né?
E aí daqui a gente vai ter o seguinte, vocês notem que eu vou ter esse último termo, quando eu divido esse m² c² com isso aqui, vai me dar um mc², né, que tem esse 2 aqui na frente, né? Mas aí esse 2 simplifica com esse termo que tem o negativo, né? Então vai ficar só, a partir do 2 vai ficar só um mc², e aí esse mc² simplifica com esse aqui, né? Então desaparece esse termo e esse termo, né? Tudo isso desaparece. E aí no final das contas, a gente fica com o seguinte, eu posso colocar... colocando esse termo aqui para fora em evidência, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter 4t, e aí eu vou ter esse mc² que simplifica com esse mc², né? Então eu coloquei aquele termo para o lado de fora em evidência, né? E aí depois vou ter aqui dentro, como eu tinha um mc² aqui do lado de fora, a gente vai ter esse termo dali, a gente vai poder reescrever ele dessa maneira daqui. Tá certo? Porque, digamos, se a gente pega o produto disso, com isso aqui, vai me dar um 2t² dividido por mc², né? Que é exatamente esse produto daqui. E bom, do outro lado fica o t'. Então daqui a gente pega essa relação entre as energias cinéticas dos dois, do próton visto nos dois referenciais diferentes. E aí você percebe o seguinte, quer dizer, a partir dessa energia cinética, quando você tem a colisão, você pode usar essa energia cinética para criar novas partículas, né? Supondo que você vai continuar tendo, depois da colisão, os dois prótons, né? E aí tendo mais partículas para serem criadas, né? Então isso seria, digamos, a energia disponível para criar novas partículas. E aí você vê o seguinte, a energia do próton no referencial do laboratório é a mesma colisão vista nos dois referenciais. Então, a princípio, se num referencial essa energia é suficiente para você criar lá um par de alguma determinada partícula, obviamente no outro referencial você vai ver também, obviamente, a mesma partícula. Você não pode ver uma coisa diferente num referencial do que em outro, né? Mas você vê o seguinte, no referencial, digamos, do laboratório, você teve que, o teu próton teve que ser acelerado com uma energia cinética tal, comparada no referencial do centro de momento. Então a energia cinética que ele ganhou, que depois pode ser usada para produzir partículas, né? Você teve que acelerar muito mais essa partícula no referencial, esse próton no referencial do laboratório, porque você vê que essa energia cinética, se você só esquece esse segundo termo, pega só o primeiro termo, ela só vendo o primeiro termo, essa energia cinética do próton no laboratório, que o próton tem que ser acelerado, é 4 vezes maior do que a energia cinética no centro de momento, né? E além disso tem mais a contribuição desse outro termo, né, que vai com t², né? Então você vê que para produzir a mesma, digamos, como eu falei, a partir dessa energia essa energia que depois é usada para produzir partículas, né? Então você tem que acelerar o próton no laboratório de tal maneira que ele ganhe uma energia cinética muito grande para poder produzir partículas. E essa energia tem que ser muito maior
do que a energia cinética que você tem que dar para os prótons quando eles fazem essa colisão, os dois girando em sentidos contrários e depois um bate contra o outro, né? E daí você vê por que então é muito mais interessante a gente ter uma colisão como essa que acontece no LHC, que você coloca os dois prótons girando em sentidos opostos e depois eles colidem, e a partir dessa colisão eles têm uma determinada energia cinética, e a partir dessa colisão você cria novas partículas. É muito melhor você fazer isso do que deixar um próton parado e o outro ser acelerado e bater nele. Você vai precisar acelerar ele, dar uma energia cinética para ele muito maior do que a energia cinética que você vai ter que dar para esses dois prótons nessa colisão, onde os dois estão girando no sentido oposto, né? Por isso que, digamos, que lá no LHC, entre outras coisas, né, por isso que eles preferem ter essa situação de ter os prótons, uma colisão dos dois prótons girando em sentidos opostos, né? Tá legal? Bom, então esse era um dos problemas que eu queria fazer usando esse conceito do referencial centro de momento, né? Porque, digamos, só mais um detalhe, digamos, aqui nesse problema eu estou vendo a mesma colisão vista em dois referenciais diferentes, né? Mas você pode pensar isso como duas situações diferentes. Uma situação de um próton parado e outro colidindo com ele, e a situação de ter os dois prótons girando em sentidos opostos, né? Então eu só dei essa outra interpretação para essa equação, né? Quer dizer, essa equação eu peguei vendo a mesma colisão vista em dois referenciais, mas eu posso interpretar isso dessa outra maneira, comparando uma colisão de um próton parado com um próton em movimento com uma colisão com os dois prótons em movimento, tá? Só esclarecendo o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Bom, agora esse outro problema aqui é um problema só para a gente treinar um pouquinho de tensores, que a gente não treinou muito de tensores. Ele pede nesse problema para calcular, considerando um boost de Lorentz com a velocidade v na direção x, ele pede para ver como essas componentes do tensor τ simétrico, como elas se transformam por uma transformação de Lorentz, que é um boost na direção x, e depois a mesma coisa para essas componentes no caso de um ami antissimétrico, tá? Bom, aqui eu não vou fazer tudo, eu vou fazer só o caso da componente T01, e aí depois, bom, fica para exercício para vocês fazerem as outras componentes, né? Então, nesse caso, bom, primeira coisa, para um boost na direção x, a gente viu que a matriz de transformação de Lorentz tem essa forma daqui. Essa aqui que é a forma geral da matriz de Lorentz para um boost na direção x. Opa. E, bom, de maneira geral, um tensor, aqui o τ é um tensor de segunda ordem, e o número, um tensor de ordem n, ele transforma com n lambdas, né? Aqui, como é de ordem 2, então transforma com dois lambdas, né? Então a maneira como o τ transforma, de maneira geral, as componentes dele transformam dessa forma. Então essa é a maneira como eu relaciono essas componentes no referencial linha com relação às componentes no referencial sem linha. Vamos agora pegar
como que a componente 0,1 transforma, né? Então a gente vai ter o seguinte, então vamos substituir aqui o Mi sendo 0 e o Ni sendo 1. Então a gente vai ter, bom, no outro lado eu substituir também Mi sendo 0 e o Ni sendo 1. E agora a gente faz o seguinte, como esse alfa está repetido, o beta está repetido, significa que eu tenho um somatório em alfa e eu tenho um somatório em beta. O alfa está sendo somado de 0 a 3 e o beta também de 0 a 3. Né? Mas aqui, nessa matriz lambda, você vê que tem vários zeros. Né? Bom, aqui, nessas duas transformações, o primeiro índice, como sempre, para uma matriz, o primeiro índice corresponde ao índice da linha. Né? Então, aqui corresponde aqui nesse primeiro lambda, ele está pegando a linha 0, e aqui no segundo lambda está pegando a linha 1. Né? E você vê que aqui nessas duas linhas, as únicas colunas que são diferentes de 0 são as colunas 0 e 1. Né? Então, no final das contas, só vai sobreviver aqui digamos, os termos onde o alfa é 0 e 1 e o beta é 0 e 1. Né? Então, eu primeiro vou pegar o somatório em alfa e depois o somatório em beta. Né? Quer dizer, eu posso ter, falando de outra maneira, eu posso ter primeiro tomando o alfa sendo 0 e somando no beta. Né? Então, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter tomando o alfa sendo 0, e aqui, esse termo aqui, eu posso ter o beta sendo 0, 0 ou 1, 1. Né? Então, eu vou ter um termo com 0, 0 e o outro com 1, 1. Mas esse termo, esse primeiro termo daqui, como a gente está pegando, esse primeiro termo corresponde a gente tomar o alfa sendo 0, o beta sendo 0. Então, aqui no T, eu também tenho que ter o alfa sendo 0 e o beta sendo 0. Depois, aqui no segundo termo, você vê que eu tomei aqui o alfa sendo 0 e o beta sendo 1. Então, aqui no T, eu tenho que também tomar alfa sendo 0 e beta sendo 1. Aí depois eu tenho a possibilidade, a primeira linha foi para alfa sendo 0, agora para alfa sendo 1. Então, para alfa sendo 1, a gente vai ter isso aqui. E aí eu repito o mesmo truque que eu fiz agora aqui em cima. Né? Então, eu tenho essas possibilidades para o segundo lambda. Né? E aí os T's que a gente vai ter aqui vai ser o seguinte, esse primeiro termo que aparece aqui, eu tenho que o alfa é 1 e o beta é 0. Então aqui no T eu também tenho que ter isso, o alfa sendo 1 e o beta sendo 0. E depois aqui o segundo termo é o produto desses dois lambdas aqui, onde aqui o meu alfa é 1 e aqui corresponde ao beta sendo 1, então aqui no T eu também tenho que ter isso. Bom, agora é só colocar os valores que a gente tem aqui para esse lambda. Então, esse lambda 00 é gama, né? O lambda 10, então isso aqui é a linha 1 e a coluna 0, então corresponde a esse elemento menos beta gama, né?
E o lambda 1, ele está na diagonal. É como 0, 0. Né? É gama. Né? Então, a gente vai ter... bom, o 0, 0 eu falei que era gama. Depois, o 1, 0 era menos beta gama T00. Mais o 1, 1 era gama T01. Né? Aí depois, o 01. O 01 é exatamente igual a 1, 0. Né? Era menos beta gama que multiplica. Então, aqui novamente o 1, 0 é igual ao 0, 1, então vai ser menos beta gama. E bom, ele falou que esse tensor é simétrico. Então, se ele é simétrico, o T10 é exatamente igual ao T01, só usando o fato de ser simétrico. Então, eu vou colocar aqui T01 mais o lambda 1, a gente já falou que era gama. Tá legal? Agora a gente pode fazer o seguinte, você vê que o coeficiente aqui do T00 é gama menos beta gama. E o 1 também é gama menos beta gama. Então, eu vou juntar os dois termos. Então, eu vou ter menos gama quadrado beta T00 mais T11. Juntei os dois termos. Né? E aí depois, esses dois termos aqui, você tem um T01 em comum. Né? Então, você pode somar os dois termos. T01 que multiplica. Então, aqui em cima, o T01 está multiplicando gama ao quadrado. E depois, aqui embaixo, o T01 está multiplicando, bom, menos com menos dá mais, beta quadrado, gama quadrado. Mais beta quadrado, gama quadrado. Né? Então, daqui a gente pode escrever isso da seguinte maneira. O que era o T0, o T'01 vai ser, então, escrevendo tudo isso aqui em termos de beta, o gama é aquela 1 sobre raiz, então como aqui é gama quadrado, eu vou poder escrever isso dessa maneira. E depois aqui, para esse termo aqui, você pode escrever um gama quadrado em evidência que multiplica 1 mais beta quadrado. Né? E o gama quadrado, bom, eu posso escrever dessa maneira aqui. Né? Então vai ficar na parte de cima 1 mais beta quadrado dividido por 1 menos beta quadrado T01. Tá legal? Então, isso aqui que ele queria para essa componente 0,1. Né? E, bom, aqui vocês já podem fazer para as outras componentes, tanto para o caso simétrico quanto para o caso antissimétrico. Tá legal? Bom, então tá, eu vou ficar por aqui porque, bom, com isso aqui a gente acaba essa parte de falar de mecânica relativística, né? E aí a partir de agora, a próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o eletromagnetismo, reescrever o eletromagnetismo usando tensores de Lorentz, tá? Usando essa formulação tensorial. Tá? Então, isso vai ser o que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Tá legal?